Então, você tem um Jesus que é criado, assim como foram formatando diferentes Jesuses e foram criando Jesuses, quando se discutia se Jesus era ou não era, se Jesus fazia ou não fazia, foi a oportunidade para dizer, aqui cabe o nosso Jesus. E veja, para atender um momento do século XIX, onde há um ebolimento de lutas de classes, domínio, a igreja, mais uma vez, está sendo instrumento, como sempre foi, do poder, absolutismo, entende? E não vamos tapar o sol com a peneira. Negros eram assassinados, entende? Havia realmente perseguição. Quem não se submetesse à religião cristã não tinha direito civil. É só você ler o diálogo de Marx com Feuerbach, ok? Os embates envolvendo emancipação política e emancipação humana. Se você não conseguir enxergar isso, agora, era necessário inventar um Jesus para atender uma agenda político-ideológica? Não, era só aceitar o que o Bruno Bauer falou. O Bruno Bauer, hoje, com certeza deve estar sorrindo no túmulo ao me ouvir dar essa palestra para vocês aqui em forma de entrevista. Bruno Bauer, com certeza, deve estar dizendo, pô, aquele José me representa. Se a galerinha marxista tivesse entendido o que eu estava dizendo, hoje eles não estavam fortalecendo justamente o mecanismo. A sociedade já teria entendido que Jesus, de fato, foi uma invenção de dominação. Não há Jesus histórico. O que há é um Jesus literário, ficcional, criado numa forma de mito, ou seja, para representar um projeto de poder. Então, eu não entendi bem o que ele quis dizer. Ele colocou, credo, cadê as iluminações crísticas? Olha, Michel, o Michael, né? Está escrito Michel, mas não, depois ele explicou aqui, professor, o que ele queria classificar. Então deixe-me ler aqui. Como comunismo. Ele explicou aqui, ele deixou aqui, ó. Sim, professor Carlos, o comunismo, que quis dizer, seria, no termo, tornar comum uma cultura para todos, e não a filosofia comunista marxista. Ok, vamos lá. Eu lamento dizer para ele, se ele tiver alguma bibliografia que possa nos mostrar esta afirmação, apesar dele retificar o que ele falou, eu tenho aqui um cara que se debruçou a uma antropologia cultural e sociologia do primeiro século, dialogando com diferentes versões, eu mesmo discordando de algumas formas, mas eu não posso dizer que consideravelmente não é um bom trabalho. Eu tenho aqui também, e olha que eu só estou citando socialistas e marxistas, hein? Para ninguém dizer que eu só estou citando. Eu tenho aqui mais um que trabalha antropologia filosófica e também trabalha o materialismo histórico-científico dialético, ok? Eu tenho aqui também uma pós-doutora assumidamente comunista, que também trabalha esse conceito, ok? Eu tenho aqui um dos principais precursores da hermenêutica da subjetividade, que trabalha caminhos da linguagem, portanto, dialoga uma forma de revisionismo hermenêutico, ok? Martin Heidegger. E eu tenho aqui o livro desse autor brasileiro, que de alguma forma está tirando o sono da academia, José Alessandro Neves, que vai tratar do assunto. O que eu quero dizer? Primeiro, Roma, apesar de ser uma grande potência, Roma não quis impor absolutamente a sua cultura. Não há interesse em Roma em tornar uma sociedade comum. Há interesse em Roma em tornar uma sociedade pacífica, subordinada ao seu poder. E por que não há, meu amigo? Você cometeu um erro gravíssimo metodológico e, infelizmente, se numa mesa de doutorado você estivesse sendo avaliado, você poderia ter que reformular sua tese. Vou te explicar por quê. Roma rompe com a judaização e Roma vai atuar agora com a helenização. Observe, Roma troca a judaização de Joséfo pela helenização de Plutarco e todos que vêm. Não há preocupação nos romanos em tornar absolutamente comum. Por quê? Porque Roma não era mitraísmo? A cultura romana não era uma cultura no panteão dos deuses, ok? Romano? Mas não. Roma, na verdade, está fazendo uma fusão, tanto que não quer
que o próprio Constantino instituiu um Estado laico, um Estado de liberdades, onde todos poderiam cultuar os deuses que quisessem. Olha, homogeneização, Michael, seria, ô Michael, ok, ô Michel, seria, na verdade, se Roma tivesse impondo uma cultura. Isto é homogeneização. Não, Roma não está. Pelo contrário, você tem uma Roma com uma hegemonia política, mas você não tem uma Roma com uma hegemonia cultural. Ela está, na verdade, sendo formada de forma heterogênea. Com quê? Com as mentalidades de um sábio filósofo, Plutarco de Queroneia, que foi o cara para as bases do cristianismo, que consegue trazer uma paideia, uma maêutica, tudo de bom da cultura grega, que agora passa a ser incorporado dentro dos pilares da cultura romana, sem que os romanos perdessem a sua identidade. Então, os romanos usam a filosofia grega, o pensamento grego, para trazer, de fato, o quê? Um conhecimento e uma estruturação das suas principais bases. Por isso que Plutarco se dedica a 15 biografias, se dedica a revitalizar, ressurgir o mito de Rômulo que estava apagado. Rômulo estava esquecido. Ele vai lá, dá uma cutucada em Tito Livio, começa a trazer o mito Teseu e Rômulo e começa a trabalhar justamente com a ideia de quê? De que somente em um império heterogêneo, no sentido religioso, seria possível, de fato, o quê? Controlar. Ou seja, você, de fato, teria como manter a base econômica e política do Estado, do Império, permitindo que todos compreendessem e continuassem venerando o imperador, cultuando, ainda que dentro de suas perspectivas religiosas, e conseguir com isso dizer, olha, o tributo é meu, o imposto é meu, porque é isso que preocupa para Roma. Sem dinheiro não tem arma, sem dinheiro não tem projeto, sem dinheiro não tem embarcação, sem dinheiro não tem como sustentar o Senado, os potestá. Não tem. Então, amigo Michael, é com mais sincero respeito, tá? Seu comentário foi um comentário respeitoso, foi um comentário plausível, mas não há, quando você diz que há, o que eu percebo é o marxismo fazendo um anacronismo. Estão pegando a ideia de marxismo do século XIX e tentando enxertar justamente em uma época em que sequer eles tinham noção sobre o que era isso. E o conceito de comum não era como pensado pelo marxismo. Por isso eu disse, até na modernidade se confunde marxismo clássico com tudo. Infelizmente, eles... Olha, quer que eu falo com todo sincero respeito? O marxismo, de fato, o grupo que trabalha a pesquisa histórica está prestando um desserviço à sociedade e à ciência. Esse não é o marxismo de Marx, este não é o marxismo de Engels, este não é o marxismo de Kautsky, entende? Não é o marxismo, de fato, se é que se pode falar. O marxismo está conseguindo transformar algumas ciências humanas e sociais em pseudagem. A psicologia já está no pé, né? A psicologia já está no pé. Já está no pé. E isso não tem a ver com um ataque ao marxismo. Tem a ver com um desserviço que tem sido prestado, tanto quanto um discurso anti-absolutista, também um discurso massificador, utópico, de que os homens serão livres e felizes se tiverem num Estado não absolutista. Mas o que é ser um Estado absolutista? Também um Estado onde os homens, de alguma forma, pensam que estão sendo felizes e estão tendo direitos, quando, na verdade, somente uma pequena parcela, né, dessa sociedade comuna é que está desfrutando de todos esses direitos. É isso que vocês querem? Então, vindo para as ciências humanas e sociais, eu quero deixar claro, lamento, o Rafael Botelho, aluno do Chevitarese, Juliana Cavalcante, olha, eu aqui eu posso dar nome, o direito é meu, se eles quiserem direito de resposta, é só marcar o debate aqui no canal do professor Carlos. Dia e hora, ok? Eu ainda pago o cachê para eles, se tiverem coragem, tá bom? Então eu vou deixar claro aqui. Chevitarese, Juliana Cavalcante, Daniel Just Brasil, pode botar o Oswaldo Luiz no pacote também. Na verdade, fazem o pior anacronismo que vocês podem entender na história.
Não precisava nenhum tipo de esforço para mostrar o que de fato é a gênese do cristianismo e do Império Romano. Mas, diante de uma necessidade de se mudar o indivíduo que está na classe de oprimido e fazer com que ele se entenda como um ser condicionado, isto é, consciência histórica e consciência de classe, eles precisam pegar um Jesus aliado de Roma, um Jesus que diz apódote, paga imposto, um Jesus que diz dê a face, se te bater na direita, dê à esquerda. Um Jesus que diz, ó, faz o seguinte, se o cara te pedir uma capa, a túnica, dê também a capa. Aliás, eu vou além. Olha que Jesus revolucionário, gente. Olha que Jesus revolucionário agora. Tá sentado, não tá, professor Carlos? Vou trazer um Jesus revolucionário agora. Segura aí. Ó, Carlos, eu quero dizer para você o seguinte. Está escrito na lei. Amarás o teu próximo. Eu, na verdade, digo, amarás o teu inimigo. Ah, interessante. É o Jesus terrorista. Quem eram os principais inimigos dos judeus? Os romanos. Quem ele está ordenando? Ou seja, aceite pancada na cara, aceite chicote no lombo, aceite de fato pagar imposto, fique sob o domínio. É isso que ele está dizendo. Cadê o Jesus terrorista dessa galera? Eu estou procurando. Eu fiz um desafio. Se trouxerem para mim qualquer texto bíblico ou qualquer citação fora da Bíblia de um Jesus que em um discurso só, não precisa ser... eu vou melhorar, professor Carlos. Podem fazer até exegese. Não precisam nem delimitar perícope. Se trouxerem para mim 2 linhas de Jesus criticando, atacando o Império Romano, eu nunca mais publico um livro sobre Jesus histórico, eu excluo meu canal. Tá feito o desafio aqui.